Outro ponto que é importante nós percebermos é esse que eu, de uma certa forma, mencionei no começo, mas que ele é um dos pontos que nós temos que agregar, que é a confiança, a fé, a acreditar que nós podemos fazer, a vontade e atuação nesse sentido. Porque não vai adiantar, nós temos uma visão até muito bonita, uma visão interessante, não vai adiantar muito, nós temos também muito amor, se ao mesmo tempo nós não dispusermos a arregaçar as nossas mangas para trabalhar de uma forma eficaz, de uma forma eficiente, uma forma de solidariedade humana, para que nós possamos fazer essa transformação. Podemos dizer que são aspectos básicos, fundamentais, da sabedoria, do amor e da vontade. Aspectos fundamentais em que nós precisamos atuar de uma forma sábia, de uma forma inteligente, de uma forma amorosa, mas eu disse atuar de uma forma sábia e de uma forma amorosa. Se nós fizermos isso, e acreditarmos que podemos fazer isso, e estudarmos quais os caminhos para fazer essa transformação, aí então nós podemos imaginar que podemos sonhar com um mundo melhor. Há um ponto que é importantíssimo a gente perceber, é a responsabilidade individual. Nós precisamos criar a consciência coletiva da responsabilidade individual. Olhe bem a frase, parece que é até um paradoxo, mas não, porque o mundo se movimenta diante da consciência coletiva que ele tem dos fatos e das coisas, e das situações e dos valores. Então o mundo tem uma consciência coletiva, se é que podemos chamar de consciência, eu chamaria até de uma visão, uma percepção, até ainda são pobres esses termos, eu diria de valores equivocados, coletivos, que dentro desses valores equivocados coletivos, ele se manifesta. Como o valor de acreditar que a guerra vai fazer a paz, como o valor de que o mundo, se é que nós podemos chamar de valores, como digo, de que o mundo é do jeito que ele é, que não tem jeito mesmo, e que por isso tem que aceitar o mundo como ele é, e a nossa posição é simplesmente passiva, de aceitar, de interiormente estarmos bem dentro dos nossos corações, que é importante, mas isso é outro lado da história. Mas de que esse mundo tem que ser visto desta forma. Então, é importantíssimo que nós possamos perceber que a consciência coletiva, essa egrégora coletiva mundial da humanidade, que normalmente é uma egrégora que está ligada a países, a raças, a religiões, mas a egrégora coletiva, o pensamento coletivo, porque nós quando pensamos, nós criamos energias, nós movimentamos energias. Que essa energia coletiva esteja voltada para a compreensão que cada um de nós é responsável pelo mundo em que vivemos. Essa responsabilidade individual tem que estar na consciência coletiva nossa para que nós possamos mudar alguma coisa deste mundo. Enquanto nós acharmos que não, é o Estado, são os ladrões, é o bandido, as empresas que exploram o trabalho humano. Claro que todos têm seu papel. Não estou dizendo que eles não têm papel, não. Mas enquanto nós acharmos que a responsabilidade é dos outros e que nós não temos nada a ver com isso, nós não vamos conseguir fazer nada. E nós precisamos perceber que cada um de nós é responsável individualmente. Isso significa que então nós temos que ser seres perfeitos? Não falei em seres perfeitos. Nós temos cada um de nós de dar o melhor de nós, o melhor de nossas capacidades, o melhor de nossas habilidades para criar uma sociedade humana livre, igualitária e fraterna. E isso se faz pelo trabalho diuturno de cada um de nós. Quando lá vejamos, por exemplo, a época da escravidão. A escravidão no Brasil, o primeiro navio negreiro chegou em 1548, mas já existia escravidão antes, que faziam com índios.
e a abolição formal em 1888. Nós temos quase 4 séculos. Quando naquele período nós tínhamos os escravistas e os abolicionistas, isso foi possível uma mudança, porque os abolicionistas num dia, no outro, mais outro, e mais outro, e mais outro, estavam colocando a sua posição, a sua postura. Isso é um equívoco, nós não podemos aceitar. Não significa que puxaram espadas, nem nada disso, embora em alguns casos até lutas ocorreram, mas aquela postura do abolicionista de uma forma plena e confiante e concreta, contra aquilo que poderia parecer uma utopia, um mundo sem escravos, foi aquela postura permanente deles que permitiu que gota a gota, aquilo fosse criando uma massa crítica, que num momento, essa massa crítica é que nem um copo que a gente vai enchendo num conta-gotas de água, até que chega um ponto ele transborda, até que chega um ponto e vira a mesa. E no momento em que vira a mesa, vira de verdade. Agora, vira por quê? Vira porque houve aquele conta-gota permanente, durante séculos, mas houve aquele conta-gota de uma posição diferenciada. E então, vejam essa questão da escravidão, por exemplo. Hoje, se um de nós se atrever a ser desrespeitoso com um afrodescendente, por exemplo, e chamando de uma forma pejorativa, hoje é crime. Hoje é crime. No entanto, há alguns séculos atrás, há poucos séculos atrás, poucas décadas atrás, no tempo do meu avô, que nasceu em 1848 e que, portanto, viveu 40 anos com a escravidão, no tempo do meu avô, o que nós vimos é que o escravo não tinha direito nenhum. Ele era tratado pior do que os animais, porque não existia lei de proteção aos animais. Hoje ainda nós temos uma lei de proteção aos animais. Então nós vemos que aquela situação existente, absurda, desmedida, os utópicos, através de um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5, 1 ano, 2 anos, insistindo, transformaram. E hoje é crime esse desrespeito à diferença de raça e de etnia. Então nós podemos fazer. Temos que lembrar de figuras excelsas, como um Mahatma Gandhi, fininho, magrinho, mas que com uma energia tal, e uma crença tal, que ele movimentou um país gigantesco e sem disparar um tiro de revólver. Pelo contrário, o líder pacifista do mundo, ele libertou a Índia da sua colonização à Inglaterra. Isso é um homem. Nós aqui, todos, nós temos muita força, temos muito poder, nós precisamos acreditar nisso.